O romance escrito por José Saramago é chamado Ensaio sobre a Cegueira. Ele usa de artifícios para falar de forma subentendida que a sociedade não é boa e que ela não tem coragem para ver isso. O livro inteiro é escrito em terceira pessoa e é um narrador onisciente. E ele é inteiramente escrito de forma indireta, e isso cria uma singularidade. Os personagens não têm nome e são identificados por meio de profissões, roupas e até mesmo características. E o livro começa com um semáforo fechado, e quando o semáforo abre, o primeiro carro, o carro que está na frente de todos, ele não anda. E daí os outros motoristas ficam bravos, blá, 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 e vão ver o que está acontecendo. E quando eles vão lá, o motorista do primeiro carro fala que ele está cego. Só que não é uma cegueira comum, ele vê que está tudo branco. Os homens se oferecem para levar o cego até sua casa. E após chegar à casa do cego, o homem se oferece a ficar lá com o cego, fazendo companhia a ele, até sua esposa chegar. O cego rejeita, então o homem se aproveita e rouba o carro do cego. Enquanto o homem dirigia o carro do cego, no meio da viagem, ele começa a ter a mesma cegueira do outro primeiro cego, mas fica tudo branco, assim se espalha a doença. Quando a esposa do primeiro cego chega em casa, enquanto o marido naquele estado, ela entra em desespero e aí decide levar o cego até o oftalmologista. Ligaram para o médico e quando chegaram lá tiveram preferência. E lá durante o exame, após o médico fazer várias perguntas para o cego, perceberam que ele não tinha nenhum problema com os olhos. Ele não estava cego. E o médico, após chegar à sua casa, ele revisa alguns dos livros que ele tinha para ver se encontra alguma solução sobre o que é isso, o que é essa cegueira. E como ele não teve sucesso lendo os livros, ele decidiu deitar e dormir um pouco. E quando ele acordou, por algum outro motivo, ele também estava com aquela cegueira estranha. E muitos outros casos foram acontecendo sem motivo nenhum, como por exemplo, o de uma rapariga que usava óculos escuro e foi fazer sexo em um hotel. E aí ela, sem motivo nenhum, também ficou cega. No dia seguinte, quando os agentes foram na casa do médico, a sua mulher mentiu, dizendo que também estava cega para não deixar o marido sozinho. Chegando no manicômio, se instalaram numa câmara no qual havia aproximadamente 20 camas. Junto o médico e sua esposa estava a rapariga dos olhos escuros, um garoto na qual chorava pela sua mãe ter consolado a rapariga, o primeiro cego e o ladrão que a confortou. E o ladrão que roubou seu carro. O soldado do manicômio disse, com alto-falante, que quem disse todas as ordens do manicômio e principalmente que se alguém desobedecesse suas ordens, seria morto. A mulher do médico andou pelo local para reconhecê-lo e pôde perceber que haviam sido colocados em manicômios diferentes. Descobriu que haviam duas alas, uma para cegos e outra para pessoas que estariam supostamente infectadas. O médico decidiu ligar para o diretor do hospital no qual trabalhava e avisou que poderia estar ocorrendo um possível contágio. O diretor disse que era muito cedo para afirmar, já que havia poucos casos. Mas ao ser informado que havia mais casos, ligou para o Ministério da Saúde, que não viu outras escolhas, e decidiu mandar os cegos para um manicômio que estava fechado para acabar com possível contágio de outras pessoas. O primeiro cego descobre que estava junto ao ladrão do seu carro. Com isso, já é grande intriga entre os dois. Enquanto os dois discutiam, um garoto queria ir ao banheiro. Então, os dois decidiram que iam fazer uma fila, todos juntos, para ir ao banheiro. Nessa fila, a rapariga dos óculos escuros ficou à frente do ladrão. Com isso, ele começou a abusá-la. Ficando com raiva do ladrão, porque ele estava abusando ela deu um coice nele com um salto alto, fazendo um grande buraco na sua perna. Com isso, eles perceberam que não tinham kit de primeiros socorros. Então fizeram um torniquete para o ladrão, com a camiseta. No outro dia, eles perceberam que... Não, no outro dia chegaram mais 6 pessoas, dentre elas a mulher do primeiro cego, que trazendo comida, só que só para 6 pessoas. E o ladrão piorava cada vez mais por conta que seu ferimento havia infeccionado.
A mulher do médico então decide ir até os soldados para reclamar sobre a comida e pedir suprimentos médicos. Os soldados respondem não e pedem para eles retirarem-se do local. No dia seguinte, próximo ao horário que a comida chegaria, os cegos de uma camarata e de outra discutiam, pois tentavam chegar a um acordo para dividir a comida. Após um tempo, a comida chega, e todos ficam desconfiados e com medo de ir pegá-la, já que poderiam receber uma chuva de tiros novamente. Ao receberem a ameaça de ficar sem ela, foram pegá-las e por sorte correu tudo bem. Alguns cegos pegaram caixas de comida e se esconderam para não terem que dividir. E então, todos decidiram que iriam comer primeiro, e depois procurar os egoístas. À noite, naquele mesmo dia, o ladrão vai com dificuldades até o portão do manicômio, na esperança de que o vissem naquele estado, o ajudariam. Porém, acabou sendo saraivado. Tendo isso em vista, pediram uma pá para que pudessem enterrar o corpo do homem. No dia seguinte, ouviram os soldados irem entregar comida e esperaram até que eles se afastassem para poder ir até o pátio e pegar os suprimentos. Porém, era tudo uma armação. Os soldados esperaram que eles fossem buscar a comida para então começar a atirar neles, matando-se uma grande quantidade de pessoas. Dentre elas, um taxista e 2 policiais, que chegaram no dia anterior, junto à mulher do primeiro cego. Após a investigação, eles descobrem que os cegos que estavam roubando a comida eram o pessoal da ala 3. Então começa uma disputa, na qual o pessoal da ala 3 está querendo dominar todo o manicômio. Assim, acontece uma série de repercussões e aí chegamos até a parte do livro em que o homem da pistola diz para a mulher do médico que não queria esquecer a voz dela e ela disse que não iria esquecer o rosto dele. Mago lançou várias obras através dos anos, e 2 delas se destacam em comparação com a Fama em relação a Ensaio sobre a Cegueira, a sua sequência Ensaio sobre a Lucidez e O Homem Duplicado. Ensaio sobre a Cegueira foca bastante em uma reflexão da sociedade e bastante também sobre uma história mais intensa e bem oculta, com muitas coisas nas entrelinhas, bem difícil de ser interpretada. O Homem Duplicado fala sobre um homem que descobre um clone seu vendo um filme que foi recomendado a ele. Então ele começa a ir atrás desse homem, pesquisá-lo, e ele descobre vários segredos sobre essa pessoa e envolve bastante história através de simbolismos que são bem difíceis de serem entendidos e é só para quem quer mesmo um desafio bem cerebral. Ensaio sobre a Lucidez, essa sequência de Ensaio sobre a Cegueira, e fala sobre, depois de 4 anos da epidemia de cegueira branca, o povo se revolta contra o governo e começa a votar. No dia da eleição, pelo menos 70% do país votou em branco. Então o governo começa a ficar bem preocupado com a situação, já que em Ensaio sobre a Cegueira é relatado a cegueira das pessoas. Na sequência mostra a lucidez e o quanto o povo está ciente das coisas que acontecem. Então, como o governo resolve a situação é fechando a cidade, deixando ela isolada e sob controle das pessoas. Eles esquecem essa cidade e seguem com a vida deles. Os políticos continuam e deixam as pessoas lá sozinhas, por conta própria. No livro, o autor expressa uma crítica muito forte, porém de forma muito implícita. Ele usa de comparações, metáforas e vários outros artifícios para que as suas críticas sejam escondidas dentro do texto e não estejam de forma fácil para você encontrar. Um leitor que esteja desatento durante a leitura nunca irá entender o que o autor está falando em certos momentos da narrativa, principalmente nos momentos em que ele para de contar a história e faz um comentário ou escreve um pensamento dele mesmo. Esse livro, como o próprio autor já disse em uma entrevista, é uma longa tortura. Você lê todas as páginas desse livro com aflição. E justamente porque nesse livro ele critica o fato das pessoas não serem boas e não terem coragem para ler isso. Ele explora esse lado do leitor, de que o leitor não tem a própria coragem para identificar que ele mesmo é uma boa pessoa enquanto está